Agora a gente vai para eletricidade. É uma matéria tranquila também, só que a gente é bom lembrar de tomar as formulazinhas de alguns conceitos assim para poder resolver. Então, é uma questão do Enem também. E vou deixar essa aqui um pouquinho mais, uns 2 minutinhos, para vocês tentarem resolver. Depois vou ajudar vocês a resolverem, beleza? E é isso. Estou baixando o aplicativo aqui para poder enxergar a tela de transmissão. Eu confundo a voz. Glória, Raíssa, pessoa que entrou agora, Renan. Ai, gente, física não é meu forte, eu não entendo nada. Mas vai entender, né? Sinto muito por não participar. Acho que a gente já pode começar a resolver. É bem tranquilinha a questão, vocês vão ver, que é bem simples assim. E lembrando que esse circuito é um circuito simples, só que pode, para circuitos maiores, pode ser usado nos mesmos casos, que seria tranquilinho, beleza? Tá. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas. Seriam os casos dos celulares touch, né? Que é basicamente o que a gente tem hoje em dia. Certo. Uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas do material condutor, transparente, e não se encostam até que alguém as pressione. Então, seria o caso aqui da esquerda. Essas telas estariam retas e não se encostaria até que alguém pressionar, justamente. A corrente não passaria até que alguém pressionasse. E ainda mais os celulares antigos, né, que era, pelo menos para mim, era muito, muito menos sensível, então você tinha que apertar e puxar bem forte, assim, para poder ter um movimento na tela e tal. Hoje acho que funciona de outra forma, não sei muito bem como explicar. Enfim. Então, modificava a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorreu o toque. Essa imagem é a simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, pensa que esse ponto A e B seriam pontos igual a esse ponto aqui, e seria um possível ponto de toque. Então, por exemplo, quando a pessoa pressionar o dedo no ponto A, esse circuito vai fechar, e a corrente vai conseguir passar por esse circuito, passar por aqui, certo? Certo. Vamos para a pergunta agora. Qual a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, a gente sabe que o circuito será fechado justamente no ponto A, e o ponto B, no cetonário, então, vai continuar o mesmo, ele vai continuar aberto, ou seja, não vai passar a corrente por aqui. E também lembrando o que seria resistência equivalente, né? Então, para esse caso, como a gente teria a corrente passando no ponto A e não passando pelo ponto B, essa parte de cá, esse trecho de cá, nossa, meio complicado na coordenação do mouse. Essa parte de cá a gente poderia excluir, já que a corrente não passa por aqui, então não faz diferença nenhuma para a gente, certo? Então, a gente só ligaria esse ponto A aqui, certo? Tá. O que seria essa resistência equivalente? Seria basicamente pegar essas 3 resistências que a gente tem e transformar em uma só. Então, em vez de deixar 3 resistências, nesse caso, 2 em paralelo ligadas com mais uma em série, a gente colocaria apenas com uma resistência de um certo valor. Então, nosso objetivo aqui é calcular o valor dessa resistência. Calcular o valor dessa resistência equivalente. Beleza. Então, lembrando que a gente tem 2 resistências em paralelo ligadas com uma em série. Então, nosso objetivo aqui primeiro vai ser tentar juntar, calcular uma resistência equivalente, essas 2 em paralelo, certo? A fórmula da paralelo com a de série varia, e a de paralelo é um pouquinho mais complicada, mas as 2 são tranquilinhas, assim, de lembrar. Lembrando que uma é praticamente o oposto da outra, certo? Tá. Para calcular a resistência em paralelo, resistência equivalente em paralelo, a gente vai ter que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre cada resistência. Ou seja, se nós temos 2 resistências com valor de 4, vai ser 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Se fosse 4 e 6, seria 1 sobre 4 mais 1 sobre 6, certo? Lembrando que isso aqui seria o caso das resistências em paralelo, tá? Como é o mesmo denominador aqui embaixo, a gente pode somente somar as duas frações. 1/4 mais 1/4, 2/4, certo? Quem quiser pode simplificar aqui também, mas não faz tanta diferença. Então, como vocês viram ontem também na aula do Hideki, né? Aprenderam regra de 3 lá. É só aplicar aqui,
multiplicou 4 vezes 1, 2 vezes RQ. Então, duas resistências equivalentes é igual a 4. Passo 2 para o outro lado dividindo. Nossa, estou clicando muito com o direito. Passo 2 para o outro lado dividindo. A gente teria que nossa resistência equivalente é igual a 2 kΩ. O que exatamente representa isso? O que seria isso? Então, a gente basicamente pegou essas duas resistências, tirou essas duas e colocou como uma só, nesse mesmo local, que equivale a 2. Então, tipo, a gente tirou essas duas e substituiu por uma que equivale a 2, certo? Então, nosso novo circuito teria uma resistência de 2 aqui e uma resistência de 4 aqui, em série, beleza? Então, ficaria basicamente assim. Seria simplificado dessa forma. O nosso próximo passo, até o passo mais simples, seria justamente calcular a resistência equivalente entre essas duas resistências em série. Então, seria justamente, como eu disse, seria o oposto do em paralelo, ou seja, em vez de o RQ e as resistências ficarem embaixo, elas ficariam na parte do numerador, na parte de cima. Então, parando bem, a gente só vai ter que a resistência equivalente é igual a somatória das resistências do circuito. Ou seja, se a gente tem uma resistência de 4 e outra de 2, vai ser apenas somar essas resistências. Então, como seria 2 e 4, a gente somaria e daria 6. Então, a gente teria que nossa resistência equivalente seria igual a 6 kΩ. Então, reparem agora que a gente tirou essas duas e justamente substituiu por uma de 6. Ou seja, a gente só teria uma resistência no circuito todo, que seria justamente nossa resistência equivalente. Então, basicamente, a gente fez o exercício de forma bem tranquilinha, assim, sabe? A gente só foi simplificando o exercício, parte por parte, e chegou no valor final. Seria a nossa resistência equivalente do circuito. Então, basicamente, seria a letra C, a nossa resposta correta. E alguém tem alguma dúvida? Mandem no chat. Alguém pode gerar em alguém. Por que só fez a resistência equivalente em um dos pontos? Como assim, um dos pontos? Por exemplo, vou... Cortou seu áudio, Zé. Oi? Aí voltou. Não voltou o áudio. Certo. Lembra que, tipo, aqui na pergunta, ele pergunta qual é a resistência equivalente no circuito provocada pelo toque que fecha no ponto A. Como a gente tinha 3 resistências, ele perguntou basicamente qual seria a resistência total do circuito. Seria essa nossa resistência equivalente às outras 3 resistências. Então, o nosso objetivo era justamente simplificar essas 3 resistências em uma só. Então, foi por isso que, tipo assim, nosso intuito é meio que transformar em uma só, passar tudo para meio que acumular todas essas resistências em uma só, para simplificar o circuito, até para fazer alguns cálculos depois. Então, não sei se foi essa a sua pergunta exatamente. Então, a gente simplificou essa resistência do circuito, essa resistência equivalente do circuito total, em uma só, que equivale a 6 kΩ. Então, tipo assim, o que é importante lembrar? Tem vestibulares que dão as fórmulas, tem vestibulares que não. Não sei se foi no Enem que no último ano deu ou não me recordo. Mas... Hã? Deu as fórmulas. Então, isso é bacana. Seria tranquilo você fazer essa pergunta. Mas caso não tenha, é só lembrar, tipo, a resistência equivalente dos em série é só somar a resistência. E do em paralelo, é só deixar tudo um em cima. E fazer a conta da mesma forma. Esse é um pouquinho mais tranquilo, né? Porque não tem que dividir nada, não tem que... Caso o denominador seja diferente, não tem que deixar no mesmo valor para poder fazer o cálculo. Então, é importante lembrar só das duas formulazinhas, sabe? Essa aqui e essa aqui. O somatório seria meio que, vamos colocar assim, o inverso do somatório, tá? E é isso, tá respondido, Maria Vitória? Não sei se poderia explicar de outra forma. Não, tá certo o que você falou. Era isso mesmo. Se alguém tiver essa dúvida, vergonha de perguntar. Acho que é bacana fazer isso também, né? Eu falo eventuais dúvidas assim e respondendo. Bacana. Agora eu quero saber como ver o chat. Tá? Não. Bom, bora para outra questão. Para a ondulatória. Essa é a questãozinha seria um pouco diferente. Seria um pouco, digamos assim, mais conceitual, só que é uma questãozinha... Lembra sempre de pensar, pelo menos é o que eu fazia, de pensar no dia a dia e pensar nessas questões
de onde a gente encontra esse tipo de ondas e qual seria o sentido justamente com a nossa realidade. Então, ele perguntou justamente só para classificar em ondas do tipo mecânica e ondas do tipo eletromagnéticas, com M e E. Tem as alternativas aqui também para ajudando, né? Porque pelo menos eu ficava olhando assim, foi essa, não foi essa, então não pode ser essa. Então escolhi e ia para outra. Então tá aí para dar uma olhadinha. E essa aqui eu vou deixar um minutinho só, que é mais tranquilinha. E essa aqui eu acho que é bacana porque tem um tipo de ondas, pelo menos para mim, que eu como assim, será que é magnética? Ou será que é eletromagnética ou mecânica? E tem situações do nosso dia a dia que acaba respondendo isso, só que a gente não percebe muito bem, sabe? Então, meu intuito aqui é justamente só lembrar dessas situações para a gente poder resolver a questão mais tranquilamente, assim. E seria isso. Vou deixar um minutinho aí só para poder pensar. Lembrando que os slides também serão disponibilizados no final. Então, até depois que, se vocês utilizarem os slides para estudar, resolverem as questões, fiquem à vontade para mandar mensagem, tirar dúvida, tá? Eu vou, mesmo se eu não souber responder, eu vou pesquisar, vou ir atrás para poder ajudar vocês. Alguém chuta alguma resposta, galera? Vamos? Ânimo? Ânimo, gente. Física, top demais. Eu falaria que é a letra C. Letra C? Certo, vamos lá. Também isso. Ela. Marias? Tem duas, além de mim. Maria. Tá, vamos pensar. Também pode falar. Fiquem à vontade, gente. Se quiser perguntar, mas o que seria exatamente esse tipo de onda ou algo do tipo, fiquem à vontade. E, certo. Vamos começar. Ondas do mar. Seria uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? Pensam, tipo, nas ondas do mar, assim. Pelo menos eu quando fui algumas vezes pra praia, quando a onda batia em mim, assim, ela me empurrava. Então, é bom lembrar dessa diferença. A mecânica, justamente, normalmente, ela, digamos assim, ela provoca um movimento de alguma forma, ou ela, para simplificar, para ficar mais intuitivo, assim, pensa que, de alguma forma, faz mover alguma coisa, certo? Só para ficar mais intuitivo. E a eletromagnética, digamos que ocorre normalmente pelo ar e não tem essa influência tão direta assim nas coisas, certo? Só para ver se fica melhor. Então, as ondas do mar, quando a gente vai lá na praia, né? Quando essas ondas batem normalmente na gente, a gente é empurrado. Então, a gente pode classificar como uma onda mecânica, porque provocou um movimento de certa forma. Então, a gente teria que a primeira seria M, seria um tipo de onda mecânica, certo? Agora, ondas sonoras. Essa aqui acho que eu ficaria seria a mais complicadinha para mim, assim, na época do vestibular. Porque ondas sonoras, penso eu, no início, assim, que seria uma onda eletromagnética. Só que, será? Tipo, eu lembrei de um caso que, normalmente em carros, assim, que tem aquelas caixas de som e ficam tremendo e tudo. Até já vi alguns vídeos na internet de umas moças na frente do paredão de caixa de som, e quando começa a tocar, o cabelo da mulher voa, assim, sabe? Então é bom lembrar desses casos, assim, que tanto no carro, que é aquela, digamos, não sei se exatamente, vamos colocar aqui como um tipo de parede de borracha, acredito que seja, e ela fica se movendo, justamente com o som, e nesse caso da moça, assim, que eu tinha visto no vídeo. Eu não sei se vocês têm algum outro caso aqui, vocês já viram algo do tipo, mas lembra que o som ele é basicamente definido pela frequência de batidas no ar, basicamente, que é causada digamos assim, pela caixa de som. Tá? Então, a onda sonora, no primeiro momento, ela pode parecer uma onda eletromagnética, só que tem esses casos assim que dá para ver que ela tem uma influência mecânica. Ela dá certas batidas no ar e o ar faz mover. Num caso foi a parede da caixa de som,
que é bem comum a gente ver aquela parede pulando, assim. No outro caso, seria o cabelo da moça que acaba voando, assim, só com o som batendo no ar e o ar empurrando o cabelo dela, sabe? Então, acho que seria mais complicadinho, assim. Mas essa questão, olhando pelas outras também, a gente conseguiria responder tranquilamente, olhando pelas outras alternativas. Então, tipo, a gente poderia excluir as outras e chegar nessa da mesma forma. Mas é importante lembrar. Certo, então a gente teria onda mecânica e onda mecânica, por enquanto. Tá, ondas de radiofrequência. Acho que o nome é um pouco autoexplicativo, assim. Seria ondas via rádio, tanto justamente para rádio, internet. Normalmente no interior a internet é via rádio, então é um pouco complicado quando chove, assim, tem alguma interferência. E o que mais seria via rádio, assim? A ligação, acho que seria via rádio também. Então, pensa que um tipo de onda, justamente, a gente não vê essa onda, como a onda sonora, só que ela está presente ali. Ela não exerce nenhum tipo de influência, assim, digamos, vamos colocar assim, física, nenhum tipo de influência que causa um movimento em algo, a gente consegue emitir essas ondas e receber, mas a gente não percebe justamente nenhum caso que digamos assim, cause um movimento de alguma forma, certo? Então, dá para ter essa ideia que ela é uma onda eletromagnética, certo? Certo. Tá, vamos para a próxima. Então, a gente teria MME, ondas na corda de um piano. Eu nunca tive um piano, né? Nunca nem vi um piano assim sendo tocado. Aí eu tentei assimilar assimilar com um objeto que eu teria em casa, ou que eu, enfim, já vi, né? Seria o caso do violão. Então, pense nas ondas, nas cordas do violão. Quando a gente toca o violão, essa corda fica vibrando. Tem até alguns vídeos que normalmente colocam uma câmera dentro do violão e mostra, tipo, a pessoa tocando meio que o céu de fundo, assim, sabe? Pelo buraco do violão. E dá para ver essas ondas, sabe? Até quando a gente mexe, a corda fica vibrando, ela gera uma onda ali. Então, já dá para ideia que essa onda está sendo um movimento físico, assim, ela está em movimento, literalmente, ali. Então, a gente consegue ver, consegue perceber e também consegue abafar a corda, justamente porque seria parar esse movimento, parar essa onda. A gente classificaria como um tipo de onda mecânica. E acho que seria o caso mais próximo, assim, pelo menos no meu caso. Não sei para vocês. Se tiver algum outro caso, alguma dúvida sobre algum outro instrumento que possa ser parecido, algo assim, pode falar aí. Tá, o Bluetooth, hoje está um pouco esquecido, mas é um pouco parecido com a radiofrequência, tipo assim, é uma onda que normalmente a gente usava para conectar um celular com o outro, a gente não consegue, justamente, não consegue ver, não consegue observar essa onda, mas a gente sabe que essa onda transmite dados. E então, como não teria nenhuma influência, digamos assim, que causaria movimento, que seria perceptível do movimento, a gente assume como uma onda eletromagnética, certo? Então, tipo assim, eu estou pensando nessa linha de raciocínio justamente o que eu pensaria na época do vestibular, tá? A raio-x. O que seria exatamente o raio-x? Seria basicamente, eu não sei se seria exatamente isso, mas pelo menos o que eu me recordo, que seria justamente um aparelho que ele joga feixe de elétrons. Esses feixes, feixe que seria um feixe, né? Seria basicamente jogar um pouquinho de elétron, assim, jogar alguns elétrons em você, isso ser passado por você e captado atrás. Então, normalmente, quando a gente vê aquelas imagens de raio-x, tem uma parte que é mais escura e uma parte que é mais clara, né? A escura é que é mais que o nosso corpo, nossos ossos ali, né? Então, na parte que esses feixes atravessam mais tranquilamente a nossa pele, o elétron chega atrás, é captado lá atrás, e a parte, normalmente, dos nossos ossos, que é mais denso, ou seja, que chega menos ou bem pouco, ou quase nenhum elétron, ele chega com menos frequência, né? Ele obtém uma coloração mais escura, certo? Então, a gente consegue tirar raio-x justamente por isso, essa diferença de quantidade de elétrons captado, basicamente. Então, seria basicamente aquela foto que atravessaria seu corpo, assim, meio que vamos colocar assim, medindo a densidade de alguma forma. Ficou meio estranho isso aí, mas enfim. Então, a gente sabe que é uma onda, que pelo menos quando
colocado na gente, quando a gente faz um tipo de raio-x, não causa nenhuma influência visível, tipo assim, eu não sinto nenhuma pressão, não sinto nenhum, está sendo causado nenhum tipo de movimento, então a gente pode classificar como uma onda eletromagnética. A última também, eu acho que é a que mais, juntamente com a onda sonora, que mais eu ficaria pensando assim, o que será que, quais delas poderia ser, se seria mecânica ou eletromagnética, que seriam as ondas produzidas pelo aparelho de ultrassonografia, ou também algumas pessoas chamam de ultrassom, né? É o que eu ouço falar, ultrassom. E eu não sei exatamente como seria um aparelho desse, então, tipo assim, o que eu pensaria seria justamente na palavra ultrassonografia. E pode ser parecido. Ultravioleta, beleza, algo relacionado à cor, que seria esse ultra, essas ondas, digamos assim, elevadas de alguma forma. Então, a ultrassonografia, também chamada de ultrassom, ultrassom. Então, o som deve ser algum som bem forte, né, algo do tipo. E que seria exatamente esse ultrassom. Então, esse aparelho basicamente emite ondas de som, como o próprio nome já diz, assim, ultrassom. E a gente viu que justamente na segunda, que as ondas de som são ondas tipo mecânica. Então, a gente já assume que esse aparelho seria ondas mecânica. Mesmo visivelmente, isso não causando uma influência na gente, certo? Assim, nenhuma pressão, nada do tipo. É só importante lembrar de uma coisinha também, tipo assim, só para curiosidade, no caso, seria a diferença entre o raio-x e a ultrassonografia. O raio-x é basicamente uma foto, justamente com mais detalhes sobre nossa estrutura óssea. Então, é bacana de ver isso. E a ultrassonografia seria basicamente um filmezinho, como tipo assim, pensa no caso das grávidas. Quando elas fazem ultrassom, dá para ver o bebê se mexendo e tal. Então, tipo assim, seria um aparelho de menor qualidade. E seria medido justamente o eco dessas ondas entre ir e voltar para o aparelho. Então, tipo assim, quando bate em algo mais perto, ele volta mais rápido. Então, o aparelho coloca com uma coloração mais escura. E quando está mais longe, ele bate e volta, coloca com uma coloração mais clara. Então, com essa diferença de tempo de resposta, né? Resposta entre as ondas, o aparelho consegue captar e saber montar essa imagem assim, do ultrassom. Então, vamos por partes. Ondas do mar, mecânica. Ondas sonoras, mecânica. Ondas de radiofrequência, eletromagnética, então MME. Ondas de piano, mecânica. Bluetooth, eletromagnética. Raio-x, eletromagnética. E ultrassonografia mecânica, ou seja, MME, MEEM. Então, nossa resposta correta seria a letra B. E, bom, é isso. Então, vocês têm alguma dúvida, algum tipo de onda que, sei lá, talvez poderia explicar de outra forma, ou alguma onda, algum caso que vocês pensam, tenham e, tipo, não sabem muito bem que tipo de onda é, conseguem classificar muito bem, fiquem à vontade, tá? Aquela visão de infravermelho. Infravermelho. Então, o infravermelho justamente seria um tipo de frequência de cor. Então, tipo, boa. É uma onda, tipo assim, que pensa nessa questão de causar um certo movimento de alguma forma. Ela não é uma onda de som, ela é uma onda basicamente que a gente consegue visualizar em uma certa frequência. O infravermelho a gente não consegue visualizar, justamente abaixo da nossa escala de cores assim, enxergáveis, visíveis. Então, pensa que entre essas duas opções, qual que faria mais sentido? Uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? Boa pergunta, na verdade. Porque... Não, agora eu fiquei pensando nessa questão da cor. Porque mecânica ela não se enquadra. E eletromagnética... Não sei se ela se enquadra também. Não sei se tem outro tipo de classificação para essa onda de cor. Esse infravermelho ou ultravioleta. Boa pergunta, John. Vamos pesquisar isso depois. Pera, e tu não ia fazer trabalho, John, algo assim? Aí eu fui fazer compra, porque aqui tá fechando 1h da tarde.
e aqui já são meio de 50, e agora eu vou fazer o trabalho. É a onda eletromagnética, pelo que eu pesquisei no Google. Boa, boa, boa. Essa tipo de onda eu não consigo relacionar justamente. Seria mais por como posso dizer, excluindo a mecânica, sabe? Acho que foi, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, gente.